Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar com a Renata Schneider, que é uma psicanalista maravilhosa. Nós vamos hoje comentar sobre as violências previstas na Lei Maria da Penha. Isso é muito importante para a gente poder estudar, identificar alguns sintomas que acontecem na vida real e que podem muitas vezes passar despercebido. E as vítimas, quando chegam ao meu escritório, muitas vezes relatam uma situação no extremo, né? Uma violência que chegou a ser uma violência física, né? Uma violência grave. E quando eu pergunto como isso veio caminhando, muitas vezes elas dizem que não tinha nenhum indício anterior. E quando a gente começa a perguntar, né? Em verdade, existem vários indícios. Essa violência já vem acontecendo de uma forma muito silenciosa. Então a gente começa a pensar que a violência, uma das violências piores previstas na lei, são essas silenciosas, né? Que são a violência moral, a violência psicológica, emocional, né? Então, por isso, hoje vamos conversar com a Renata, né? Que pode explicar um pouquinho como vocês conseguem identificar isso, como vocês podem se proteger disso, e entender quando estão passando por uma situação que precisa ser resolvida rapidamente para não se tornar refém disso. Então, Renata, o que eu estava te falando, quando a gente começa a questionar essas clientes, quando chegam aqui no escritório, uma das primeiras coisas que eu escuto é isso. Aí, de repente, ele ficou violento, né? De repente, ele começou a exigir, né, que, enfim, até mesmo a violência sexual, a violência patrimonial, ela não surge do nada, né? Ela deixa um rastro, ela vem de um comportamento que para a mulher é muito, vamos dizer, compensado ou justificado, né? A mulher compensa, mas ele é bom aqui, isso não é nada. Mas eu mereci, né? A mulher não vê esses comportamentos que já são uma violência, essa violência silenciosa, né? Que vai numa crescente até chegar num nível muito mais grave. Sim. A gente culturalmente é criada para não enxergar determinadas questões, né? E também tem o hábito de achar que violência é quando chega nessa parte mais extrema, né? Nessa agressão, muitas vezes física, mais extrema. Mas não enxerga que a violência, ela ocorre, como você mesma disse, ela já vem ocorrendo de outras maneiras mais veladas. Culturalmente, nossa sociedade, ela é fundamentada nesse lugar patriarcal, onde o comportamento masculino muitas vezes é tido como normal, né? Você pode ir conversando com muitas clientes, pode perceber que às vezes a história do casamento se repete muitas vezes numa história familiar ali, de uma educação, inclusive, de como era a dinâmica na própria casa, como ela cresceu entendendo o que era amor paterno muitas vezes, né? Então, aí vem essa dificuldade da mulher, muitas vezes, identificar essa violência precocemente. Porque muitas vezes ela compreende isso como cuidado, como carinho. Um excesso de controle que às vezes pode ser entendido como um carinho. Como um cuidado excessivo. E, na verdade, é uma característica do próprio comportamento masculino, como eu disse, tida como natural, e não é, porque ela é muito cultural, de achar que a mulher é posse do homem, e que ela já vem sinalizando ali algumas coisas para se ficar atenta, né? Um excesso de controle, começa a cuidar da sua vida, da sua amizade, o que pode, o que não pode. O círculo de amizade. Questionar excessivamente a sua capacidade de escolher amigos, a sua capacidade de conviver com outras pessoas como se você... Às vezes demonstrando até um carinho, um cuidado, tipo assim, não, estou cuidando de você, porque eu percebo que você não consegue. Vai diminuindo a mulher, colocando ela nesse lugar de incapacidade. E ela, por nós termos sido criada dentro desse universo de achar que isso é amor, a gente vai mesmo se colocando nesse lugar de, não, ele me ama. Não, ele está cuidando de mim. Então, realmente, o lugar de se identificar a violência ainda está muito no extremo. Mas a gente não faz essa leitura, às vezes, de que
ela começa lá atrás, num lugar que a gente tem que olhar enquanto sociedade para isso, né? Para não naturalizar esse comportamento masculino de possessão, de controle do corpo do outro, de achar que ele tem essa posse perante as mulheres, que culturalmente até algumas décadas atrás era, de fato, né? Previsto inclusive em lei, de que a mulher era posse do homem, do seu marido, e enfim. Mas é por isso que eu digo que é uma conversa mais ampla. Ela não fica só no âmbito da lei, ela tem que ser revista em termos sociais, em termos culturais. Porque a nossa sociedade tem que olhar para isso, às vezes desde a criança pequenininha, da diferenciação que se faz de menino e menina, né? Na própria educação, de colocar o próprio filho, homem, ali para cuidar da filha, mulher, como se ela não tivesse determinadas capacidades, né, de vivência. Então, é uma conversa bem ampla nesse sentido, assim, de mudança de mentalidade mesmo, para se observar determinadas dinâmicas. E eu penso muito assim, né? A gente também tem que ser um pouco psicóloga enquanto advogada. Com certeza. Porque muitas vezes, como eu te falei, para você atender ou acolher uma vítima, acolher um processo assim, você tem que pensar que se a pessoa já está num estado de vítima que não reconheceu. Como você leva essa realidade para a pessoa é muito chocante, tem que ter muito tato, né? Porque mesmo quando, vamos dizer assim, numa violência física, né, que consegue uma liminar de afastamento, né, tem uma proteção que a lei dá, mas a proteção psicológica a lei não dá. Então, assim, antigamente, há uns anos atrás, por exemplo, a mulher entrava, fazia, né, a queixa contra o marido, né, o convivente ali, e em seguida já tirava. Ou seja, né, o cara já ia pedir desculpa, ou mesmo dava uma pressionada, ofendia, a pessoa recuava. Hoje teve que se mudar a lei para que não ficasse mais sujeita a essa representação da vítima. Uma vez dada a denúncia, ela prossegue. Porque senão a mulher vai e volta. Está entendendo? Esse é o nível que não existe proteção. Eu não tenho como pedir uma liminar de proteção para o teu abuso psicológico. Então, o que eu sempre sugiro é isso. Primeira coisa, tenha um acompanhamento de um terapeuta. Com certeza. Escolha isso, né? Porque tem uma pessoa de confiança para desabafar. Isso é muito importante também. Uma amiga, uma mãe, um parente, alguém que possa te acolher, sem te julgar. Tem alguém para conversar, para dizer, para você entender. Quando a gente fala, a gente escuta o que realmente está falando. Né? Quando a gente só fica naquele peso, naquela lamentação, não é a mesma coisa. Quando você relata para alguém, eu acho que isso na psicanálise é muito importante, sai de uma outra forma as coisas. Você começa a prestar atenção no que você está vivendo. Então, gente, realmente, ele reduz o meu... você não pode trazer os amigos mais em casa. Ele acha que os amigos não gostam dele, você já não recebe mais seus amigos. Né? Ele vai na tua família, não, ele não convive, ele não gosta. Entendeu? Acho que eles me manipulam, que eles não me tratam bem. Aí você vai vendo que o ciclo da vítima tá ficando pequenininho, né, constrito ali a essa posse, a esse controle do homem, né, da relação ali. E quando ela vê aí, ela já não tem mais o dinheiro dela, ela não escolhe o que fazer com o dinheiro dela, muitas vezes, com o patrimônio do casal, né? De repente já é uma humilhação, já é uma ofensa, já começa e tira a voz da mulher. Eu acho que o maior sintoma psicológico é o silêncio mesmo. A mulher perde a vontade de falar, né? Ela sempre está errada, ela nunca tem vez para dizer o que pensa, o que sente é tido como loucura, como, você está estressada, você é louca, você está fazendo drama, né? Mulher, você escuta muito isso, né? Quem nunca ouviu você é louca? Como você é dramática, né? Vamos dar o Oscar. Mas isso que você falou é muito importante, da mulher voltar atrás, né? Inclusive, os próprios relatos de muitas mulheres é desse constrangimento que elas sentem e vergonha delas
quando elas vão lá e denunciam. Porque a sociedade acaba levando, de certa forma, a mulher a se sentir nesse lugar. Né? Eu vejo, assim, que atualmente alguns movimentos de ter mais acolhimento nas próprias delegacias, né? Porque ali mesmo, para ter a coragem de chegar e fazer a denúncia, já é um movimento muito brusco e um movimento, assim, de muita coragem para a mulher, né? E daí, se ela chega lá e ela não é acolhida, e ela é tratada como... E muitas vezes, quando isso, antigamente, até que acontecia mais de uma vez, você aqui de novo, sabe? Mas voltou com ele? Aquele julgamento, assim, de falar, nossa, mas não tem vergonha? Você voltou, você gosta, né? Gosta então, de apanhar, você gosta de ser humilhado. Então, esse lugar de julgamento, de falta de acolhimento, de falta desse olhar... De viabilizar mesmo que a mulher tem esse direito de reclamar daquilo que não está bem, de escuta, falta de escuta. De ser ouvido, né? De poder se expressar. É um lugar que faz com que muitas mulheres não tenham coragem de denunciar o que elas vivem. Elas travam ali porque tem que ter muita coragem de você ir lá fazer e continuar bancando isso. Você não acha que também tem uma certa reprimenda em relação à família? Mas com certeza. Porque, fulana denunciou. Com certeza. Fulano, meu filho foi denunciado, vai poder ir preso porque ela não... Entendeu? Porque ela é louca. Ela não sabe lidar com o casamento. Porque o que acontece? Aquilo que a gente falou. Como é uma questão cultural, muitas famílias que às vezes estão, inclusive, que foram fundamentadas dentro de um determinado tipo de violência e que não enxerga isso, não vai reprimir quando isso aparecer fora. Não vai acolher, não vai aceitar. Então, assim, se a nossa família foi constituída dessa forma, com essa violência velada, né, muitas vezes com controle, inclusive patrimonial, do marido para com a esposa e com os filhos e tudo mais, se isso acontece, de repente, num casamento de um filho, né, ali num evento futuro, a família não vai acolher isso. Ela não vai olhar e falar, nossa, meu filho, por que você está fazendo isso? A culpa vai sempre cair de alguma forma em cima da mulher. Então, isso que você falou é extremamente importante. Conseguiu enxergar, procura ajuda profissional. Porque muitas vezes a própria mulher está presa dentro de um ciclo tão assim internalizado e tão naturalizado que ela não percebe que pode ser que isso volte a acontecer com outro relacionamento, né? Que é o que em psicanálise a gente chama de repetição. Que, de certa forma, a neurose ela é uma compulsão à repetição. A gente digamos assim, psiquicamente programado a repetir determinados comportamentos, condutas, né, na vida. Então, buscar uma ajuda é extremamente importante para que a própria mulher perceba por que ela se colocou numa relação dessas e por que ela não percebeu determinados elementos que demonstraram. E para que ela não volte a passar por esse tipo de situação em outros relacionamentos, né? Eu vejo muitas vezes pessoas falando assim, nossa, mas daí você tá, de certa forma, vocês, psicólogos ou psicanalistas, estão, de certa forma, culpabilizando a vítima. De forma alguma. Não é essa a questão. A questão é que isso é uma coisa tão enraigada enquanto cultura, é tão naturalizado esse tipo de comportamento, e como você mesma disse, às vezes a mulher só identifica quando chega no extremo, que é muito importante ela olhar para a própria história, para ver como ela passou por um processo até de naturalizar violências psíquicas, para que ela identifique isso com mais facilidade antes de chegar num extremo, antes de chegar numa violência física, né? Para que em outras relações ela fala, opa, peraí, tá fazendo coisa que já vai lá na frente resultar em algo pior, então já percebi aqui que não tá legal. Identificar isso com muito mais rapidez. Exatamente, né? Porque senão existe realmente essa tendência de você voltar a ciclos, de você repetir. Você com certeza sabe de histórias, às vezes, de mulheres que passaram por violências e estão em outros relacionamentos e estão passando por coisas similares, né? Sim. Então, de forma alguma, é uma questão de culpabilizar.
mas é de identificar nela mesma qual que é o meu padrão de comportamento que me leva a não perceber determinadas posturas agressivas do meu companheiro. Eu já vi situações de que a mulher passou por tudo isso, né, e não conseguiu nem se livrar do próprio agressor, justificou tudo o que passou, né, porque é uma patologia familiar, né, no fundo ela ainda acha normal, só que, né, ela não entendeu por que ela chegou naquela, eu quis até me separar, mas, né, por outros motivos, porque tem que aguentar, porque a mãe, porque tem, se manteve naquilo. Mas também já peguei casos em que a mulher passou por algo que foi tão traumático que realmente cortou ali. Se tornou muito forte, entendeu? Muito forte mesmo, a ponto do homem ter que aprender a lidar de novo com ela, né? Porque já não reconhecia mais, já não conseguia nem ter essa dominância, né? Esse controle mais sobre ela, né? Ela conseguiu se manter firme, ela viu que até ali, não, aquilo não tá bom. E tem outras que saem de um relacionamento e vão para outro igualzinho, ou pior. Que aí, né, a gente vê isso. Isso eu já vi várias vezes acontecer. O que mais acontece é a repetição. Sim. Né? Importante a gente falar. Por que a gente está focando na questão de falar do comportamento feminino, né? Uhum. E não do masculino. Que também é algo que precisa ser muito falado, com certeza. Mas é que nós, mulheres, nós somos educadas, em termos sociais, para a gente ser muito tolerante, amorosa e com muita culpa envolvida, né? É uma tendência social que a gente seja criada dessa forma. Então, quando a gente entra num relacionamento, a tendência é que a gente internalize esse tipo de comportamento e acolha excessivamente esse companheiro. Num ponto em que a gente se anula. E acontece isso, de muitas vezes justificar o comportamento do outro, falando, não, mas eu fiz tal coisa, eu provoquei, eu não devia, ele falou que não queria que eu saísse, eu saí, então tá certo o que ele fez. A gente tem essa tendência social, não é natural. Existe muitas pessoas que falam, não, mas mulher é assim, mulher não é assim, a gente é criada para ser assim, né? A gente é criada para ter esse comportamento mais dócil, né, perante até o comportamento dos outros, como se fosse um lado materno naturalizado que também não existe, né? A gente não tem esse lado natural. As coisas são internalizadas socialmente, em termos de educação, familiar, escolar, tudo. A gente vai se moldando a essa visão que a sociedade tem da mulher. E isso, levando para um relacionamento, a gente tem essa tendência absurda de pegar a responsabilidade do que não é nosso, né? E indo agora para o comportamento masculino, o homem também tem essa tendência de delegar, às vezes, para a sua esposa, namorada, uma dinâmica que ele tem com a mãe, né? De jogar para a mãe responsabilidades que ele acaba, dentro de uma relação, jogando para a namorada ou para a esposa, que ela cuide dele, que ela zele por ele, que ela se responsabilize, inclusive, pelo comportamento dele, né? Colocando ele sempre num lugar infantil. Infelizmente, a gente tem essa tendência social e cultural de naturalizar o comportamento infantil e irresponsável masculino. Sem generalizações, eu acho que assim, a gente está num momento social muito importante em que existem muitos movimentos em que os homens estão percebendo o quanto é tóxico ficar dentro de determinados moldes, o quanto é ruim você crescer, digamos, em termos físicos, mas psiquicamente você ainda está preso em determinadas dinâmicas que a própria sociedade trata como naturalizada e que não é. Então, eu acho que, assim, tem muito progresso nesse sentido, tem muitos lugares para os próprios homens procurarem para conversar sobre essa questão de masculinidade tóxica, dessa masculinidade não saudável, que não é bem elaborada, e que foi tão naturalizado por tanto tempo e ainda é, né, no nosso país, que é a nossa sociedade como um todo, mas falando em termos de Brasil, nós temos uma cultura bem patriarcal, assim, então tem muitos movimentos que eu acho muito interessante, às vezes quando o homem percebe isso, hoje a gente tem essa possibilidade de procurar, ir atrás
buscar grupos de ajuda, pessoas para conversar sobre, né? E que eu acho super importante, saudável. Eu percebo muitos homens que têm filhas, meninas, quando as filhas nascem, eles se percebem no lugar de ter que buscar esses movimentos. Falar, opa, peraí, eu estava até então agindo de determinadas formas que não está cabendo. Porque talvez aquilo que com a companheira dele era natural, eu não quero para minha filha. Então aí eles acabam procurando lugares e grupos para fazer esse processo. Assim como mulheres que, infelizmente, buscam, às vezes, se fortalecer porque vêm de relacionamentos extremamente destrutivos. Relacionamentos que acabam com a autoestima delas, né? E que a violência, eu acredito assim, a violência física, ela tem marcas, ela é horrível, mas a psicológica, ela às vezes é mais agressiva. Porque leva muito mais tempo. Não deixa marcas visíveis, é difícil de ser notada, né? Exatamente. E outra, se você, vamos dizer assim, né? Em termos, né, de exemplificação. Você, né, uma pessoa sofre, né, um tapa, um soco, enfim, algo físico, você não tem como negar aquilo para si mesma. Mas a violência psicológica, você nega. Porque você já falou ali, né? Você já tem padrões que te levam a ter essa aceitação. Que te levam, né? Você já viu exemplos em casa ou por perto que parece que aquilo é normal. Mas ainda eu acho que tem mais um aspecto, você me complementa, que é assim, que eu escuto pelo menos algumas vezes isso acontecer. De compensar, de querer negociar consigo mesmo. Não, mas ele sempre é legal. Hoje ele ficou nervoso. A gente sempre foi feliz. Agora ele anda estressado, né? E aí, se você for ver o antes foi os primeiros meses. O resto são anos. Ele é bipolar. Ele é assim mas mesmo. É esse processo de negação. Fica tentando se compensar, né? Como você falou, você fica tentando fazer uma barganha consigo mesma, por quê? Porque em algum momento você foi feliz com aquela pessoa e como você tem um afeto, você gosta dela, você tem um amor por ela, às vezes isso te coloca num lugar de negar o que está acontecendo realmente. E é esse lugar que muitas vezes é o esperado pelas mulheres, né? Que a mulher tem essa resiliência, que ela tem essa paciência, que ela olhe para o lado bom dele, sendo que ele não tá nem aí com a relação faz muito tempo. Mas ela ainda tá nessa barganha, ela tá nessa negociação e presa em determinados momentos de afeto e de carinho e amor que é extremamente danoso, não só para a relação, mas para ela mesma enquanto pessoa, mas entra nesse lugar da questão da autoestima. Porque se ela não tá forte, bem com ela, ela vai achar que qualquer afeto que qualquer demonstração de afeto é carinho, né? Que o pouco é muito. Começa a se acostumar com o pouco. Isso. Então e aí acha que aquilo é suficiente. Exatamente. Vive frustrada, Exatamente. Essa questão de buscar ajuda é essencialmente necessária, porque ela tem que construir a relação dela com ela mesma de uma maneira extremamente saudável, ao ponto dela olhar e enxergar que aquilo não é da conta dela, muitas vezes, e que ela não precisa se colocar naquilo, né? Não é porque, assim, ele me trouxe flores, mas o resto da semana ele acabou com ela. Xingou, exatamente, ofendeu, né? Foi extremamente agressivo, mas ele me trouxe flores. Não quero essas flores, sabe? Porque é olhar para o todo e falar, não, eu não preciso disso, porque... Não quero ser tratada desse jeito. Eu acho que isso é uma coisa que mulher tem que ter muito claro. Não, assim eu não quero ser tratada. Não aceito isso. Gente, isso não é uma questão de amadurecimento, isso não é uma questão de intolerância. Uma coisa é você entender, numa discussão ser ponderada, numa situação difícil, entender o nervoso do outro. Isso é uma coisa. A outra coisa é você constantemente ser sufocada, ser oprimida, ser ofendida, ser humilhada, ser maltratada, ser violada na sua intimidade, na sua autoestima, na sua independência, né? E esse é o verdadeiro veneno, né? Quando você começa a ter
essa condição de estar sempre em segundo plano, porque acha que... e outra coisa, né? Eu acho que mulher tem muito medo de dar um ponto final, né? É Porque medo a de hora que ficar ela... só. Medo de ficar só, porque a hora que ela disser, eu tô passando por isso, né? Ela sabe que o relacionamento acabou. Ela não vai ter mais como ajudar ele a mudar, né? E na verdade isso é uma coisa meio noveleira, né? Você vai mudar, ele vai ser do jeito, vai te amar do jeito que você quer. Não vai. E se for, não vai ser desse jeito quando você aceita. Exatamente. Né? Vai ser mostrando como você quer ser tratado. Vai ser mostrando que você merece respeito, que você merece ser ouvida. Não estou dizendo prevalecer, ou você ser, ou virar a balança, né? Não é essa a questão. A questão Não é são se você. extremos, Não são os extremos. né? O relacionamento não é composto por isso, né? A gente nem vai entrar nesse mérito, mas vamos dizer, se você entender que como você deve ser tratada, como você merece ser tratada, esse é o teu bem jurídico, vamos dizer assim, né? É esse o bem jurídico que a lei protege, né? É como você deve se sentir feliz por estar. Não estou dizendo que as mazelas da vida já vêm, dos relacionamentos já vêm, mas você tem que ser tratada, você tem que ser ouvida, né? Não adianta suplantar isso porque acha que se você ficar quieta aí as coisas vão ficar bem. Aí, né, ele vai te respeitar, ele vai te amar. Não é assim, né? E a dor da mulher, muitas vezes, é justamente essa crença de que se ela se impuser, ele vai embora. Então, você já tem essa resposta. Se imponha, deixa ele ir. Vai vir alguém que vai conseguir te ver desse jeito e ficar. E se não vier, também tá tudo bem. E se não vier, você é o suficiente. Exatamente. Eu acho que tem muito essa questão. A gente sempre fala em psicanálise que não tem como você fazer a psicanálise só do sujeito, porque o sujeito é social. Então tem que ter um olhar social. Nós somos seres sociais e simbólicos. Nós vivemos em sociedade. E vivendo em sociedade, a gente é constantemente afetado pela sociedade. Até há pouco tempo atrás, a visão da mulher divorciada, da mulher solteira, era algo de uma frustração. Era como assim, ela não deu certo. Né? Ela não teve sucesso. Ela não tem qualidade suficiente. Porque era muito restringido à mulher o papel de ser esposa e mãe. Né? Então, se você não está dentro de um relacionamento, se você não teve filhos, você não foi uma mulher plena. Ainda existe muito essa visão. Acho eu que, pelo que eu observo de movimentos, assim, que hoje muito está se diluindo, porque tem uma nova geração aí que está vindo com uma outra visão, que está batendo mais em determinadas teclas, falando, não precisamos, não queremos, não é sobre isso, né? Mas, de forma geral, ainda tem isso. Então, quando a mulher se vê nessa situação de ter que dar o ponto final, acabar com a relação, não é só acabar, é admitir, digamos para ela mesma, que ela não foi capaz. É admitir que ela amada, né? que ela não obteve sucesso naquilo. Porque também é dado à mulher a responsabilidade por, como é que a mulher edifica a relação, essas coisas, né, que essas frases feitas que muitas vezes perpetuam aí de forma muito... distorcida também, né? Exatamente. E ela pega essa responsabilidade para ela de ter que sozinha dar conta de uma relação. Mas quando você olha para a relação e percebe que você está sozinha, pronto, você já está sozinha. Não tem um porquê continuar em algo que já acabou, que você está sustentando para não ter que lidar, muitas vezes, com essa questão social de que você não teve sucesso, você não foi plena, você não conseguiu dar conta da sua relação, do seu casamento, né? Porque, infelizmente, a pressão social é essa, né? Ainda. Por isso que eu bato na tecla. Voltar, olhar para si, fazer um tratamento. Hoje em dia, nós temos canais de acolhimento e de tratamento psicológico gratuitos. Universidades têm, né? Universidades de psicologia. Se você vai atrás, talvez às vezes tenha ali até uma fila de espera, ok. Hoje em dia é mais rápida até do que antigamente, mas você consegue, né? Não é
Não é algo só para pessoas que têm dinheiro, que eu escuto muito isso. É muito fácil falar porque tem dinheiro para pagar terapia, né? Não é. Tem canais, tem como você conseguir. Tem grupos de ajuda, tem centros de acolhimentos coletivos. Então, isso é muito importante para que você se fortaleça para saber lidar com essas situações, para não se colocar nesse lugar de menos-valia, não se colocar nesse lugar de eu tenho que sustentar uma relação. Não tenho que sustentar. Relacionamento é feito de 2 pessoas, de 2 indivíduos, de 2 compromissos que precisam mutuamente se equilibrar, né? Não de alguém que tem que ceder para que o outro possa existir sozinho dentro de uma relação. Exatamente. E que geralmente você não precisa sofrer por isso. Exatamente. A gente já tem um monte de coisas na vida que exige tanto sacrifício. Não é isso, não é sobre isso, né, que significa o sucesso de uma relação. Né? Não é você ter que ouvir ofensas, não é você ter que se sentir para baixo, não poder ter amigo, não poder ter individualidade, não poder ser respeitada na sua privacidade. Sim, estar casado é muito bom, estar namorando é muito bom, mas não significa que você deixou de ser você. Exatamente. Né? Você continua com o teu CPF. O CPF é o mesmo, casada, solteira. Então, assim, eu compartilho isso muito mais no sentido do que eu escuto, né? Quando eu acolho uma cliente, eu chamo, né? Mas uma mulher numa situação assim. Que foi o que eu já falei no começo do vídeo. A lei vai te proteger até um certo ponto. Juiz não resolve a sua vida. Juiz não vai dizer para você, não vai estar 24 horas do teu lado. Policial nenhum vai poder fazer plantão na sua casa. Né? Então, assim, você está sofrendo uma violência, você tem que buscar mecanismos para que isso não volte a acontecer. Você sana, que é a medida que a lei te dá, é um rompimento daquele relacionamento, te dá um ar para você. Mas o continuar dali não é mais a lei, não é mais uma liminar que vai garantir o teu bem-estar, a tua proteção. É como você vai se colocar nessa situação. Sim. Como você resolve que aquilo acabou na sua vida. Sim. Aquilo era realmente uma toxina, né? um veneno. Não era, né? Era uma patologia que algo estava destrutivo. Que era destrutivo, que era esse caminho que estava indo. Isso. Então você só vai curar desse relacionamento quando você decidir. Né? Como você quer ser tratada, quem você quer ser. E que não vai isso acontecer de novo com você. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que se puder, eu faço as clientes repetir. Não vai mais acontecer. Porque não adianta você contratar advogado, você ter esperanças de que a lei venha e vai passar um pano sobre tudo e vai dizer, não, você tem razão. Você vai falar para a família, o juiz disse que eu tenho razão. Não é sobre isso, isso é só uma medida para te proteger, para te tirar daquela situação que você chegou, que realmente você não sabe mais como sair sozinha. Mas você não cura isso, você não evita isso acontecer de novo, se você não souber como isso aconteceu, por que isso aconteceu, como você se permitiu viver tudo aquilo, se colocar naquela situação, né? E começar a identificar isso. Porque aí você sabe... Você começa a ver nesse silêncio onde que está a ofensa, onde que está a humilhação, onde que estão tirando a tua voz, né, a tua autoestima, a tua independência, onde estão deixando de te respeitar como um indivíduo. O que te leva a aceitar determinadas condutas e comportamentos externos que você acaba normalizando e que são autodestrutivos. Então, acredito assim, é muito importante... É uma via de mão dupla, né? O caminho externo e o caminho interno. É muito importante que hoje tenha esse amparo legal. É muito importante. Muito. Com certeza. Porque como conversamos agora há pouco, há algumas décadas a mulher era propriedade do homem. Então, entender enquanto lei, né, que isso não é mais e que o próprio homem compreenda que é um crime o que ele está cometendo. Não é, foi só um empurrãozinho. Ela pediu, ela mereceu. Sair dessa questão e entender que isso é um crime é muito importante. Mas é muito importante para a mulher também fazer esse caminho interno de entender por que eu, enquanto pessoa, aceito determinadas condutas. Por que eu aceito determinados tratamentos? Né? Por que para mim é tão comum
que um homem me trate dessa forma? Aonde que eu não enxergo que isso é ruim? Exatamente. E por que eu não enxergo? Então, é o caminho que uma terapia faria, né? No caso, a pessoa se conhecer ao ponto de compreender as suas limitações, a sua origem afetiva, o que constitui ela enquanto afeto, o que para ela é importante, por que ela cai em determinados relacionamentos, né? Muitas vezes. Mas a questão legal é importantíssima. Porque a gente está conversando sobre essa questão da mulher, desse olhar com relação ao comportamento feminino dentro disso, mas a gente tem que olhar para o comportamento masculino e, de alguma forma, se eles não estiverem por si só dispostos a fazer essa desconstrução, que pelo menos eles entendam que isso é crime. E respondam por isso. Exatamente. E realmente fica lá a condenação, fica, né, o histórico judiciário, o histórico policial, né? Porque isso é muito importante. Isso realmente faz o homem pensar, né? O homem, é possível isso acontecer, né? Não é impossível. E claro que tem uns que não vão tomar jeito, vão praticar de novo ou vão tentar. Mas compreender. Mas o homem tem condição sim de compreender. Peraí, nossa, eu cheguei ao nível em que a gente tá aí, eu tô tendo que responder um processo. Eu também atendo homens no escritório. E também já vi lados assim de se assustarem, de ver, nossa, entendeu? A gente brigava em casa, de repente um dia chegou naquele extremo também, né? Você vê que é uma crescente, né? E o cara também tem a oportunidade de ver que, sabe, não quero mais nem chegar perto, realmente não tô fazendo bem para ela. Porque também não sabia ver isso no relacionamento, porque era normal, era um relacionamento tão tóxico que para os dois era normal. E uma conduta masculina aceitável perante a sociedade, que seja violento, que você tenha determinados comportamentos, isso é aceitável, né? Mas ela nunca reclamou. Isso. É isso. Eu sempre fui assim. Ela nunca reclamou, né? ela me amou assim, desse jeito. Eu sempre fui assim em todos os lugares, até em casa. Você escuta muito isso. Mas assim como existe a oportunidade para que homens olhem, né, se coloquem, às vezes se peguem nessa situação e olhem para si e percebam determinados comportamentos que são tidos como normais e não são, tem também aqueles que não vai acontecer nada, mas que eles consigam compreender que, assim como você chegar e pegar um objeto que não é seu, pegar um carro que não é seu, é roubo, você agredir ou encostar num corpo que não é seu é violação, é violência. Né? Exatamente. Não é teu corpo, ela pode ser sua companheira, mas ela não é sua. Ela não te pertence, né? Então, se você encostar nesse corpo de uma maneira que ela não quer, você está sendo violento, você está agindo com violência. Física, psíquica, sexual, muitas vezes eles acham que é direito deles, né? Fazer o que eles querem na hora que querem, porque eu estou com vontade, ela é minha mulher. Vou procurar na rua. Né? Então, assim, comportamentos que são, infelizmente, considerados normais. Normais, e as mulheres realmente se rendem a isso. Sim, porque para elas também, a gente vive, infelizmente, né? Eu acho que hoje ainda tem muitas... como eu já falei, tem uma geração aí que está se ampliando em termos de conhecimento, mas até na nossa geração, ou das nossas mães, infelizmente, o lugar de troca de conhecimento e de entender sobre comportamento dos próprios homens na sociedade era muito recluso, não se falava, não tinha essas redes de mulheres conversando sobre, a não ser que fosse naquele lugar de não, é normal, é assim mesmo, lá em casa também é assim, né, mas de um lugar de apoio, de conversa, de falar, não, isso não é normal, isso não é legal. Não tinha muito isso. Então, era sempre tido naquele lugar de naturalidade. Quando você cresce, quando dentro de um ambiente onde aquilo é normal, é muito difícil você enxergar que não é. É muito difícil. Então, eu vejo assim com entusiasmo que tem uma geração nova aí que está muito batendo nessa tecla, está falando muito sobre isso e está desmistificando essa ideia de que amor é violência e amor é possessão, né? De que uma relação afetiva amorosa é um possuir o outro. E não é. Mas até
ainda é assim, até então, ainda tem muito essa ideia de que seja isso. E aí é óbvio que se você entra no lugar de anular alguém, você acaba, de certa forma, achando que você tem um poder tão grande que você vai acabar agindo com violência com relação a esse ser. É uma crescente. É uma crescente. É Exatamente. isso mesmo. Então, mulher, o nosso recado é esse. Olhe, enxergue, não finja que não está vendo, não finja que não existem esses rastros, né? Não suplante, não justifique, não barganhe, né? Esteja consciente do que você quer para sua vida, de como você deve ser respeitado e do que é normal. Busque apoio, busque um amigo, busque alguém que você possa conversar, busque grupos de apoio, terapias maravilhosas que hoje tem à disposição de várias formas possíveis, acessíveis. Não deixe chegar em extremos, né? A lei está aqui, ela é protetiva, é uma lei que ajudou a salvar muitas vidas, protege muitas mulheres, muitas famílias, mas ela é para um momento drástico, né? Vocês precisam estar conscientes do que é saudável numa relação, do que é saudável enxergar a si mesmo, e não fingir que não está vendo esses sinais, porque esses sinais são silenciosos, são sorrateiros, mas eles existem sim. Quando chega no nível grande de uma tentativa de homicídio, de uma violência, uma lesão corporal grave, é porque já passou por todos eles em silêncio. Nunca é de graça, eu nunca vi um caso ainda que isso explodisse do nada, né? Então, é esse o nosso recado hoje, o cunho da nossa conversa era esse, uma recuperação desse valor, do lembrar como dizer não para si mesmo, isso aqui é o meu limite, isso não está certo assim, né, Renata? Então, exatamente, e acho que assim, a frase que dá para ficar, não existe relacionamento que valha a sua saúde mental. Não tem. Ela é em primeiro lugar. Se tá te fazendo mal, se tá te colocando num lugar de se sentir inferior, pare e olhe, porque alguma coisa não tá legal. Alguma coisa não está como deveria ser. Porque relacionamento tem conflito é normal. Não existe relacionamento sem conflito, né? A vida humana é conflituosa. E quando eu falo relacionamento, eu falo de todos. Familiar, de amizade, né? Não só amorosos. Mas conflito é uma coisa, violência é outra. Exatamente. Então, se você está num lugar em que está se enxergando sem liberdade, se sentindo inferiorizada, se sentindo ameaçada, se você tem medo do seu parceiro, por algum motivo você tem muito medo, pare e olhe. É isso? Será que é isso? Será que não está tendo, não estão aparecendo sinais aí que eu não estou vendo de uma violência que eu estou vivenciando e de repente estou naturalizando? Exatamente. Que é para que a gente consiga identificar a violência antes do extremo. Exatamente. Muito obrigada, Renata. Foi maravilhosa a conversa com você. Espero que quem assista tenha a possibilidade de aproveitar isso ou conversar com alguém que esteja passando por isso. E é isso, gente. Se tiverem comentários, pode deixar aí no nosso canal. Sigam a gente. E é isso. Muito obrigada. Espero que tenha uma próxima. Isso mesmo. Até mais. Até mais.